ter. Acho que tinha mais gente. Eu acho que é você que vai autorizando a entrada. Sou eu, Eu fico olhando ali. Ah. Bom, então, gente, obrigada pela paciência, né? A gente perdeu aqui quase 20 minutos nessa coisa. Eu queria apresentar para vocês a doutora Carla Carvalho, né? Que ela é obstetra, humanista, né? E trabalha, né? A gente já trabalhou junto algumas vezes, né? E em partos, né? E ela também foi palestrante nossa, né? No presencial, né? No Instituto Aurora e agora aqui no online, né? Então a Carla, ela já há bastante tempo que eu ouço falar nela, já tive alunas antes de eu conhecê-la pessoalmente, já tinha tido várias pessoas que tinham feito trabalhos com ela enfim, confio muito no que ela faz, no trabalho dela e é um prazer enorme tê-la aqui, né? Então ela vai falar assim sobre parto, né? Como a pessoa se preparar, né, para esse grande momento e que tipo de preparativos, né? Queria que a Carla também se apresentasse um pouquinho, né? E aí acho que está gravando, tá gravando. E aí aí começa a abrir para as perguntas para vocês. Seria legal se vocês se renomeassem, como os maridos estão presentes, bota o nomezinho deles também, tá? Que é bom para a gente ir se vendo aqui, tá bom? Carla, com você. Olá, boa tarde. Sou Carla, obstetra. Não precisam me chamar de doutora, tá? Só Carla já tá mais do que bom. Eu já trabalho com essa linha de humanização já tem uns bons anos. Conheci a Fadinha logo mais para o início, e aí já tem bastante tempo que eu trabalho tentando ajudar as mulheres a ter o parto que elas almejam, com respeito, baseado em evidência. E é isso, sintam-se à vontade aí para tirar as dúvidas que vocês quiserem quando elas forem surgindo. Então, as perguntas vocês podem, já que está todo mundo aqui, né? Do cabelo da princesa do cabelo azul. Pode comentar direto aqui, né, para Carla, né? Mas eu queria fazer uma primeira pergunta para Carla. Carla, eu tenho uma curiosidade. Obstetra nasce obstetra? Não. Lá no útero da sua mãe, você está pensando, eu vou ser obstetra e ser humanista, como é que vai ser isso? O que você... Não. Não? Na verdade, quando eu entrei para a faculdade, eu nem sabia que eu ia ser obstetra. Eu só decidi que eu ia fazer medicina, que era a área que eu gostava. E aí, no meio da faculdade, eu já estava frustradíssima, porque todas as matérias que eu passava, eu não gostava de nada. Nada, nada, nada. Nenhuma matéria me causava interesse. Eu já estava ficando super neurada de que será que eu era para eu ser médica mesmo? E aí eu fiz uma matéria eletiva, que era na maternidade escola, para acompanhar 6 plantões, só assistindo como é que era que as coisas aconteciam. E, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu falava que eu nunca ia ser obstetra, porque eu tinha assistido um filme com uns 12 anos no cinema que tinha uma cena de parto assim que foi chocante para mim. E eu falei, nossa, parto é muito nojento, eu nunca vou trabalhar com isso. E aí, quando eu fui fazer essa matéria eletiva, eu fiz porque eu achei interessante, queria os créditos, que eu assisti o primeiro parto, eu falei, nossa, que coisa linda! E olha que, assim, um parto super tradicional, né? Mas eu falei, que coisa emocionante estar presente, participar desse momento tão único na vida dessas pessoas. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu continuei a formação da faculdade, mas foi aquela coisa toda tradicional, né? Então eu me formei como obstetra, mas obstetra intervencionista. E na minha época a formação era essa. E aí depois que eu saí da residência, que eu fui trabalhar no Hospital da Mãe, em Mesquita, e no Maria Amélia, é que meu mundo se abriu para a humanização. De fato, que eu vi que parto não era nada daquilo que eu tinha aprendido, que o que eu aprendi foi simplesmente deixar as mulheres, as crianças saírem pela vagina, mas que não tinha nada de normal, de natural e de respeitoso. E aí eu fui criando essa minha nova maneira de trabalhar
baseado realmente nos estudos, não cometendo violência obstétrica, não fazendo intervenções sem necessidade. E é uma construção, realmente, né? A cada dia a gente vai mudando um pouquinho da nossa conduta, vai flexibilizando mais de um lado, aí às vezes outra coisa que a gente ficava com medo de ser mais rígida, a gente vê que não, que realmente determinadas coisas têm que ser levadas a sério, e a gente vai fazendo a formação ao longo da vida, né? E tem que estar sempre aberto para aprender, porque a obstetrícia, assim como a medicina, não é um conceito físico, fixo, né? Então, assim, sair um artigo novo, as minhas condutas vão ter que ser revistas sobre qualquer assunto. Então, a gente está sempre estudando, sempre lendo, para estar sempre tomando as condutas mais atualizadas possíveis. E quando surge dúvida, eu paro e discuto com o meu grupo de obstetras, que a gente se auxilia e se ajuda. E aí qualquer um de nós tem um caso um pouco mais complicado, a gente se reúne, discute, pega os artigos mais novos para ver o que a gente pode apresentar de opção para aquela gestante. Isso que a gente chama de obstetrícia baseada em evidências, né? Então, né? Porque realmente, infelizmente, os mais antigos não faziam isso e não fazem ainda, né? Aí realmente fica bem longe do que da nossa busca, né? Que é o parto mais humanizado, mais respeitoso, né? Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Claro que vocês conhecem mais um pouquinho da doutora Carla. Ela não quer que fale, doutora. Tá bom, eu falo. Não, da Carla. E aí vamos abrir para as perguntas. O que vocês têm de dúvidas? Listinhas? No começo elas ficam tímidas, né? Depois vai se soltando. Então, eu vou perguntar. Carla, então, qual que é a primeira coisa que a mulher soube que está grávida? Abriu lá, né, assim, o exame dela deu que está positivo. Aí, o que você orientaria para ela fazer nesse momento? Qual a primeira coisa que você acha que ela deve fazer? Primeira coisa. Vamos lá, em termos de cuidado com a gestação, né? O que eu acho importante? Acho importante procurar um pré-natal, né? Para te acompanhar e, de preferência, se você já tiver esse vislumbre do tipo de parto que você deseja, tentar achar uma equipe que seja alinhada com os seus pensamentos. Isso pode levar um certo tempo, não necessariamente o primeiro obstetra que você vai sentir uma conexão e vai ser aquele obstetra que vai te cativar. Às vezes, realmente, tem que ir na consulta com mais de um obstetra. Começar o pré-natal, que é uma coisa muito importante. Esse acompanhamento, ele tem um motivo, porque toda gestação tem um risco, né, de surgirem algumas intercorrências, e a gente não consegue nunca zerar o risco. Mas o pré-natal bem feito, a gente consegue reduzir ao máximo esse risco. E aí, durante o pré-natal, eu acho muito importante, desde a primeira consulta, deixar bem claro o tipo de parto que está sendo buscado, né? E questionar o obstetra sobre como que ele trabalha, como que é a abordagem dele, até que semana de gestação ele espera, se ele tiver que induzir, quais são os métodos que ele usa, para botar bem as cartas à mesa, tá? Em geral, quando a gente é enfática já na primeira consulta, os obstetras que não se sentem à vontade costumam falar: olha, eu não trabalho bem assim. Outros não, ficam, não, tá tudo bem, a gente conversa melhor sobre isso depois. E não dá para deixar para depois, porque é importante, quanto antes vocês definirem isso, mais fácil para vocês criarem todo um relacionamento com o obstetra de vocês, de confiança, né? Agora, lógico, nunca é tarde para trocar de médico também, né? Já aconteceu de paciente me procurar no meio da gestação ou no final da gestação, porque viu que não estava sendo o acompanhamento não estava sendo do jeito que ela estava esperando, as conversas não estavam tomando o rumo que elas estavam esperando. Depois, o que eu acho que é importante é procurar uma doula para poder... É uma pessoa que é muito importante, né, no momento do parto. Assim,
você não precisa necessariamente ter uma doula para parir, mas que ela vai te facilitar o processo, com certeza vai. Então, conversar com algumas doulas para ver com quem que você se identifica. A escolha da doula, para mim, é igual à escolha do obstetra, tem que ter identificação, tem que ter confiança, vai ser uma pessoa que vai estar com você, que vai estar muito próximo, que você precisa estar se sentindo à vontade com aquela pessoa, estar com você na sala de parto, às vezes na sua casa, porque ela vai antes. E a doula vai te ajudar nessa educação pré-natal junto com o obstetra. Tirando dúvidas, criando seu plano de parto, para você conseguir ir construindo como que você gostaria de que fosse o seu parto. Assim, não necessariamente vai ser exatamente como você construiu, porque de vez em quando surgem algumas... A ideia não é criar um parto dos sonhos, a ideia é pensar em vários cenários e tentar você conhecer todas as possibilidades que você tem para usar durante o seu trabalho de parto. Eu acho que seria isso que eu faria inicialmente. Que bom. Então, alguém quer perguntar mais alguma outra coisa? Porque tem uma pergunta aqui já no chat, mas é uma pergunta mais para frente, de repente, né? Mais para perto do parto, né? Então, eu acho que seria legal se tivesse uma mais para o comecinho, como a gente está, né? Ainda assim, falando do lance da gravidez, do pré-natal. Como é que vocês acham melhor? Quer responder já essa pergunta aqui? Está todo mundo meio tímido, né? Vamos perguntar, gente. Posso responder. Então, você consegue ler aí também, Carla? Consigo. Tá. Como saber a hora... tá. Não sei se você tem médico particular que te acompanha, né? Porque o que eu faço pré-natal de paciente às vezes que vai parir no SUS. Porque ou não tem plano de saúde que cubra as maternidades de referência para parto normal, ou porque não tem como arcar com o custo da equipe particular, mas elas se sentem seguras fazendo pré-natal particular, que às vezes tem uma assistência diferenciada. E aí, essas minhas pacientes, eu conduzo elas como se elas fossem minha paciente que fosse parir comigo. Então, elas, quando começam a contrair, elas entram em contato comigo e aí eu vou dando os cortes de contração, de ritmo, que eu acho que elas têm que ir me avisando até que chega um momento que eu oriento. Olha, eu acho que agora talvez esteja na hora de ir para o hospital para ser avaliado. Gente, definir exatamente a hora não é tão fácil assim, tá? Porque a gente tem que levar em consideração se essa mulher é o primeiro filho, se ela já entrou em trabalho de parto antes ou não, caso ela tenha uma cesárea anterior, porque só o fato dela já ter trabalho de parto fica uma memória, tá, no organismo dela sobre como contrair, como dilatar, qual distância que ela está de onde ela mora para a maternidade que ela está indo, que horário que é isso? É de madrugada? É horário de noite? Tá? Então, a gente tem que levar um monte de coisa em consideração para definir. Mas, em geral, a gente tem que esperar as contrações estarem ritmadas, tá? Durando... o que é ritmado? Geralmente, a gente começa com aquela fase de pródromo, que as contrações vêm a cada 10, 20, 30 minutos, 8 minutos, mas com padrão bem regular, tá? Essas contrações, em geral, a gente tolera, continua fazendo tudo normalmente, tá? Isso evolui para a fase latente do trabalho de parto, que aí a gente contrai com um pouco mais de regularidade a cada 8, 7, 6, 5 minutos. Uma contração ainda durando uns 40 segundos, 30 segundos, tá? Mas ainda é irregular. De vez em quando você vai ver ao longo de 1 hora e tem uma contração assim, um intervalo longo, tá? E nessa fase latente, a mulher já fica desconfortável, ela vai parar quando vai contrair, para e volta como está fazendo normal, tá? E geralmente, quando a mulher entra na fase ativa, ela costuma contrair mais ou menos a cada 3, 4, 5 minutos, com uma contração durando 1 minuto, tá? Nessa fase, a dor já é bem mais intensa, a mulher já costuma vocalizar, que é ficar fazendo sons para tentar relaxar durante a contração. Mesmo fora da contração, às vezes não fica totalmente normal, tá? Super confortável, você tem que ficar buscando posições que ficam melhores para você. A secreção vaginal costuma sair com um pouco de sangue,
que é sinal de que está tendo modificação do colo, não é para escorrer sangue pela perna. Mas se você passar o papel higiênico, vai sair um muco com um pouco de sangue vermelho vivo, tá? E aí, geralmente, é por aí que está entrando na fase ativa. Se você não vai ter enfermeira obstetra para ficar monitorando o batimento do bebê, porque nessa fase já precisa de monitorização, esse é o momento que você deveria buscar a maternidade, tá? Mas, com tudo isso, às vezes a gente erra, tá? Então, às vezes a gente pega uma mulher que contrai pouco, mas a dilatação progride. Então, eu peço para ir nesse momento, ela chega lá, está com 8 centímetros. E tem mulheres que às vezes exigem bastante tempo de contração ritmada para o colo modificar. E aí, às vezes, essas mulheres chegam lá, estão com 2, 3 centímetros. E aí também, tudo bem, não tem problema. A avaliação fetal está normal, você está se sentindo bem? Volta para casa e espera isso evoluir, tá? Não precisa internar precocemente, porque a internação precoce está associada a um risco de intervenções maiores, porque vai dando a sensação, tanto para vocês como para o obstetra, de que aquilo não está evoluindo, que está demorando muito. Quando realmente isso pode acontecer, porque tanto o pródromo quanto a fase latente pode durar horas, mas também podem durar dias. Vocês vão estar em casa e está tudo bem com isso, tá? A fase ativa é que realmente tem uma média que a gente diz de 10 a 12 horas, tá? Mas ainda é um período grande. Então, acho que assim, eu só queria corrigir você, Carla. Vocês não erram. Desculpa. Não é que erra, não é que erra. É porque cada pessoa é diferente, né? Sim, então, sim. Não é erro, né? Porque as pessoas, às vezes, pensam dessa forma também, né? O médico errou, né? E tal. E não é isso exatamente, né? É porque é diferente. Sim, a gente fica tentando adivinhar, mas realmente é isso. Cada organismo é de um jeito. Não, só isso que eu queria, de brincadeira, falar que ia corrigir você, mas na verdade... Não, tudo bem. Eu mesma, eu comecei a contrair num ritmo, num padrão, quando eu estava em trabalho de parto, e a dor era muito mais intensa do que eu imaginava, que eu achava que estava parindo. Gente, isso é dor de que está nascendo. E aí, quando me avaliaram, eu estava com 3 centímetros. Então, às vezes, o próprio obstetra erra a sua autoavaliação de como que estão as coisas. Então, tem mais coisa aqui que estavam querendo saber. Queria saber, a Marina está falando, queria saber sobre o plano de parto, o que considerar, a partir de quando podemos começar a fazer, o que é importante. Acho que tem mais coisa, o que é importante ter. Vamos lá, plano de parto, eu geralmente costumo falar para os pacientes começarem a fazer a partir da metade da gestação, tá? E aí, eu mesmo costumo dar um modelo, tá? De um plano eu peguei várias informações na internet, criei um modelo de plano de parto que eu passo para as minhas pacientes, e aí isso serve de inspiração para elas criarem o delas, ou então elas respondem naquilo mesmo, tá? E aí, nesse plano de parto, o que é importante você colocar? As coisas que você acha importante, como assim, gostaria de poder comer e beber durante o trabalho de parto. Gostaria de poder me movimentar no trabalho de parto, de escolher as minhas posições. Não gostaria de ficar com acesso venoso. Então, você coloca tanto as coisas que você quer, quanto as coisas que você não quer que sejam feitas com você, tá? E você tem direito a colocar isso. No Rio de Janeiro está entrando meio em discussão porque saiu uma resolução do CREMEST dizendo que o médico não é obrigado a aceitar plano de parto. Mas, assim, eu continuo aceitando das minhas gestantes e continuo orientando os pacientes a fazerem o seu plano de parto, tá? Porque a gente acha que quando a paciente chega na emergência, no SUS, por exemplo, e ela tem um plano de parto, ela já é vista com outros olhos, tá? Assim como quando ela chega com uma doula. A própria equipe já fica tomando mais cuidado com aquela paciente, que sabe que é uma paciente mais orientada, que tem mais noção do que ela quer e do que ela não quer, o que é violência obstétrica. Então, infelizmente, a informação muda o tratamento que vocês recebem. Então, o plano de parto é uma lista que você coloca exatamente essas coisas para você criar. Quanto mais informação, melhor, tá? Então, você pode colocar realmente alguns procedimentos que você não quer que realizem, como, por exemplo, Cristeler, que é empurrar a barriga no parto normal, episiotomia, cesariana sem indicação. Vocês podem colocar se vocês querem analgesia ou não. Quando vocês querem analgesia, eu só quero analgesia se eu pedir. Eu só quero analgesia mais para o final do trabalho de parto. Que mais? Que cuidados que você quer que o bebê receba ou não receba?
eu quero que assim que o bebê nasça, se ele estiver bem, ele venha para o meu colo, que ele fique a hora de ouro toda comigo. Parece óbvio, é o que vocês já teriam que receber mesmo, tá? É o que vocês já têm direito, mas precisa ficar explícito para que as pessoas saibam que vocês têm essa informação com vocês. Não quero que administrem o colírio no olho do neném, autorizo a vitamina K, não autorizo, autorizo vacina, não autorizo, autorizo o uso de complemento, não autorizo, então só autorizo mediante algumas situações. Então, isso tudo vocês têm que deixar claro. Quem vai ser seu acompanhante, se você vai ter doula, se for para cirurgia, eu gostaria que ainda a luz fosse baixa, gostaria que o bebê fosse entregue a mim assim que possível. Então, tanto no parto normal como na cesariana, você colocaria todas essas coisas que você quer e que você não quer que façam com você. Tadinha, você acha que tem mais coisa para falar? Tem. Não, sim, para falar do plano de parto? Não, você falou as principais, né? Que, na verdade, a gente tem que cuidar porque é uma cultura, né, que ainda existe aí, aqui, né, principalmente no Brasil, né, de tanto da cesariana eletiva, né, e todo mundo perguntar, mas você não marcou ainda? Né? Então, essa coisa... E dessas intervenções que está enraizada ainda, né? Só as pessoas mais bem informadas é que sabem seus direitos e sabem que não devem cair nessa jogada, né? De ficar fazendo tudo que é intervenção para favorecer, sei lá, o tempo do obstetra, ou sei lá, né? Porque tem muito a ver com isso, né? Então, tem a ver também com... Fala. Não, pode falar, pode falar. É que eu ia falar que tem a ver com essa próxima pergunta aqui, que tem. Queria saber quando a ocitocina é indicada para acelerar o parto. Ou a palavra está errada, não sei. Né? Vamos ver, o que você acha aí? Espera aí. Acelerar não é bem a intenção, né? De repente. Não é isso, né? Na verdade, eu vejo... Eu acho que as intervenções necessárias, elas viraram meio banalizadas com essa questão do tempo, né? Que o obstetra, em geral, antes os partos eram todos pelo plano ou pelo hospital público, e aí, quanto mais rápido a mulher paria, mais rápido o obstetra estava livre, mais rápido o leito era liberado, e assim ficava nessa rotação mais rápida de paciente. Então, isso acabou banalizando as intervenções como se elas não tivessem intercorrência nenhuma, mas elas têm. Então, toda e qualquer intervenção, a gente tem que pesar risco-benefício dela, tá? E usar quando os benefícios superarem o risco e mediante a aprovação da gestante, tá? Então, às vezes, eu acho que tem indicação de algum tipo de intervenção. Ainda assim, eu vou parar com aquela gestante, vou explicar. Às vezes, eu tenho mais de uma opção de intervenção para fazer e a gente vai decidir em conjunto, tá? Então, qual seria a indicação da ocitocina? A gente tem duas indicações principais. Uma seria para induzir o parto, aquela mulher que não está em trabalho de parto e que a gente precisa, por algum motivo clínico, que ela entre em trabalho de parto. Tem alguns processos antes da ocitocina, no caso de indução, que é o uso de prostaglandina para preparar o colo, mas a indução, de fato, mesmo é feita com a ocitocina. Então, essa seria a função da ocitocina antes do trabalho de parto. No trabalho de parto, a indicação da ocitocina seria aquele parto que não está progredindo por falta de contração, tá? Observem, tem vários motivos para um parto não progredir que não sejam associados à contração. Pode ser um bebê mal posicionado, pode ser uma mulher que está toda com a musculatura contraída, tensa, tá? Então, o médico, quando percebe que aquele parto está demorando para evoluir, isso não é a evolução do livro, 1 centímetro por hora não, tá? Sei lá, passaram algumas horas, aquele parto continua na mesma altura, com a mesma dilatação, não é só a dilatação o parâmetro que a gente pega, a gente vê a altura do bebê também, e a gente tem que começar a se questionar. Será que isso é fisiológico? É do corpo dessa mulher? Essa mulher está tendo um trabalho de parto mais lento porque é dela? E se for isso também, gente, não tem problema. É questão de esperar, tá? Uma hora vai acontecer. Ou não, é porque tem alguma coisa que está atrapalhando nesse desenrolar do parto. E aí, se for constatado que o parto está demorando porque está faltando contração, porque a mulher não está contraindo num ritmo adequado, aí a gente
sugere de fazer ocitocina. Junto com a ocitocina ou outras opções, o que a gente poderia fazer? Atividade física, botar a mulher para caminhar, para agachar, para fazer spinning babies, porque a movimentação estimula a contração. E aí, às vezes, a gente consegue... Freio de cachorro. Às vezes, a gente consegue... Desculpa. A gente consegue corrigir só com... Ai, meu Deus. Só com o exercício, não precisa da ocitocina em si. Isso só não acontece nos estúdios, né? Em casa acontece tudo. Normal. Pois é. Então, a indicação da ocitocina seria essa, tá, gente? Mas, assim, existem outros recursos. Ainda assim, eu já tive paciente que pediu: ai, doutora, vamos esperar mais um pouquinho, não vamos começar a ocitocina ainda, não? Vamos investir mais um pouco em exercício? Bebê tá bem, mãe tá bem, ok, vamos lá. A gente tem que respeitar mesmo E às vezes chega num ponto que eu falo, olha, realmente a gente já esgotou todas as nossas possibilidades, a gente precisa tomar alguma conduta para acelerar isso, porque não está tendo evolução, tá? Então, acho que seria essa a principal indicação no trabalho de parto. Então, aí aqui, outra pergunta é a seguinte: precisa ter doula e enfermeiro obstetra? Quais as principais funções ou missões de cada uma no decorrer do parto? Atitudes que enfermeiro obstetra toma que doula não pode fazer e vice-versa? Na verdade, uma coisa não substitui a outra no parto, né, gente? Elas têm funções bem diferentes, tá? A enfermeira obstetra, ela é uma enfermeira, tá? Com formação em obstetrícia. Que nem quando o médico ele acaba a faculdade, a gente faz uma especialização. Essa enfermeira também acabou a faculdade de enfermagem e se especializou em obstetrícia. Então, ela pode tomar condutas técnicas, como, por exemplo, ao escutar o bebê, tocar para ver como é que está a evolução do trabalho de parto. E ela vai ficar mais com a parte técnica, tá? Então, quando que eu vejo os pacientes pedindo, solicitando para ter uma enfermeira obstetra? Quando elas querem ficar em casa o máximo de tempo possível e chegar na maternidade com um trabalho de parto mais avançado. Porque quando entra na fase ativa, o bebê tem que ser monitorado, tá? Então, alguém tem que auscultar esse bebê. No Rio de Janeiro, os médicos são proibidos de acompanhar parto domiciliar ou de fazer esse acompanhamento prévio em casa. Então, quem tem que assumir essa função é a enfermeira obstetra. E aí ela vai ficar monitorando, eventualmente vai tocar, vai se manter em contato com o obstetra, e aí, se surgir uma intercorrência, ou se ela falar, olha, tá com uns 8, 9 centímetros, vai depender daqueles parâmetros todos, de onde mora, horário, aí o médico vai falar, olha, então, vem para a maternidade e vamos seguir agora o acompanhamento com a paciente no hospital. Tá? A doula, o objetivo dela não é essa parte técnica, é a parte de alívio de dor, conforto, apoio psicológico, apoio emocional, apoio físico, tá? Então, você pode ter tanto a enfermeira obstetra como a doula atuando com você. Não precisa escolher entre uma ou outra, porque elas exercem funções diferentes. Então, uma coisa que eu queria só acrescentar, que complementar, assim, que o que faz a grande diferença é que a doula, ela tem um apoio contínuo para a mulher. E a enfermeira obstetra nem sempre, né? Às vezes, assim, a enfermeira obstetra, ela vem, faz a ausculta, o toque, né? E muitas das vezes vai embora, mesmo em partos domiciliares. A gente sabe que acontece um pouco assim. E aí vai, e se ela tem uma doula, fica com a doula praticamente fica o tempo todo, né? Esse apoio contínuo é o grande diferencial da doula. E a doula não faz toque, não faz ausculta, não é para fazer nenhuma dessas coisas. E é para fazer o apoio físico e emocional, como a Carla estava falando aqui, né? Então, só para diferenciar bem, é importante diferenciar, porque as pessoas confundem muito, né, os papéis. Confundem muito, exatamente. E aí, por exemplo, quando você vai para o hospital, a enfermeira pode continuar lá no hospital com você também, ela não precisa ir, não é dispensada, porque você tem um vínculo com aquela pessoa também. Então, se ela quiser continuar estando presente no parto, auxiliando aquele parto, junto com a equipe médica também, não tem problema, tá? Carla,
Estão perguntando aqui também queriam que você falasse sobre o que você acha do parto domiciliar. Vamos lá. Então, gente, eu vou falar o que eu conheço, na verdade, de teoria, né? Porque prática eu tenho nenhuma. Eu nunca estive num parto domiciliar. O meu parto foi hospitalar, então eu não posso entrar em detalhes de como que a coisa funciona. Eu vou falar a minha opinião, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a mulher tem que estar segura para querer um parto domiciliar. Ela tem que se sentir à vontade para estar em casa, tá? Ou se sentir à vontade para estar no hospital. Eu acho que isso é a principal coisa inicial para despertar uma vontade de ter um parto domiciliar. Não é toda mulher que vai ficar segura de ficar em casa e parir em casa, tá? E não vai ser toda mulher que vai se sentir segura de estar no hospital. Acha que aquele ambiente é hostil, então eu acho que esse é o principal parâmetro, a principal questão inicial. Depois que vem essa vontade de ter um parto domiciliar, eu acho que você tem que procurar uma equipe boa, tá? Uma equipe com uma boa técnica, atualizada, que saiba todos os protocolos de cuidados maternos e fetais, com curso recente, que te oriente sobre tudo que ela leva de apetrecho para o parto domiciliar, porque elas têm que ir para o parto domiciliar prontas para qualquer situação, quase qualquer situação, menos uma cesariana, isso não dá. Mas assim, se o bebê entrar em sofrimento, se o bebê nascer e precisar ser reanimado, se você tiver uma hemorragia em casa, elas têm que estar prontas para agir para tudo, tá? Então, eu acho que a capacidade técnica da equipe é uma coisa importante. E também, assim como você escolheu obstetra, você tem que ter identificação, você tem que se identificar também com a equipe do parto domiciliar, se sentir segura, se sentir acolhida, ver se o jeito que elas trabalham é o que você está esperando. Depois, elas vão fazer a avaliação para ver se a sua gestação é de baixo ou alto risco, porque a gestação de alto risco, a princípio, não pode ser parto domiciliar, tá? Nem em casa de parto, né? Não pode. A gente tem algumas regras para quando a paciente pode parir em casa e quando ela precisa parir no hospital, porque quando a gestação é de risco, ela tem mais chance de surgir complicação e aí aumenta a chance de ter uma intercorrência rápida que vai, por exemplo, em casa você ainda vai levar um tempo para chegar no hospital e você está no hospital, faz a diferença de ter uma atuação mais rápida, tá? Sobre a segurança do parto domiciliar. Em geral, gente, as gestações e os partos, eles vão evoluir favoravelmente, tá? Na maioria das vezes, o próprio obstetra no hospital, ele vai estar lá só para ouvir o batimento cardíaco do bebê, para dizer que está tudo bem, que a gente pode continuar esperando. Então, levando essa linha para o parto domiciliar, a maioria das vezes vai ser isso mesmo, não vai precisar de interferência, não vai ter intercorrência, mas é importante saber que tem que ter plano A, B, C, D, para se surgir alguma coisa fora do padrão. Assim como no hospital também. Se acontecer alguma intercorrência, eu tenho que estar pronta para atuar, tá? Então, a equipe tem que estar também, do parto domiciliar, tem que saber perceber e não atrasar a transferência, né? A transferência é quando ela decide que aquele parto deixa de ser domiciliar e ele vai virar um parto hospitalar, tá? Graças a Deus, a maioria, ou não, né? Mas assim, a maioria dos pedidos de transferência não são por complicações. É porque a mãe quer fazer analgesia de parto. Então, não costuma ser uma urgência. Simplesmente mudou o plano daquela mulher, ela agora quer analgesia, a analgesia tem que ser feita hospitalar. Então, esse é o maior motivo de transferência nos casos de partos domiciliares. Mas a equipe tem que estar pronta para agir e perceber que, às vezes, aquele parto não está tomando a evolução esperada, que está saindo fora do padrão e transferir a mulher enquanto há segurança. Tem algumas complicações que são imprevisíveis e realmente pode estar o parto evoluindo todo lindo, maravilhoso e surgir, tá? E é por isso que os obstetras, os médicos têm um pouco de temor com o parto domiciliar. Porque vai ter sempre aquele percentual baixo que vai surgir uma intercorrência súbita que precisa de uma ação rápida, tá? E aí esses casos a gente realmente em casa fica difícil porque a gente não tem a infraestrutura que outros países têm para parto domiciliar, que eu acho que era uma coisa que podia ter, sabe? Mas no Brasil, como fica essa briga de querer impedir que as mulheres tenham parto domiciliar, também não há esse movimento em torno de tornar o parto domiciliar mais seguro, tá?
E aí tem países que a mulher em parto domiciliar, o hospital já fica sabendo que aquela mulher está em trabalho de parto. Então, se surgir alguma coisa, a vaga dela já está lá. Quem está em casa vai ligar e vai falar, olha, estou levando a paciente. Quando ela chegar, o leito dela já está lá, ou a cesárea já está pronta, já está tudo organizado. No Rio, não. Você vai chegar no hospital, vai fazer uma ficha, vai ter uma burocracia que vai retardando tomar condutas. Tem país que tem ambulância na porta da paciente em trabalho de parto. Olha que diferença, não vai pegar esse trânsito louco que a gente pega. Então, assim, essas questões é que colocam a gente insegura em relação ao parto domiciliar no Brasil, entendeu? Mas eu acho que o principal é vocês conversarem e tudo é questão de risco e benefício para tomar a decisão. Conversa com uma equipe de parto domiciliar e vê se você se sente segura para isso. E eu acho que... Gente, olha, eu esqueci de falar no currículo da Carla que ela é mãe. Ela tem uma filhinha pequenininha, né? De 1 ano e 8 meses. Se quiser trazê-la aí para você, tudo bem, Carla. Traz aí, não tem problema não. Né? Não sei se ela vai ficar aqui, acho que ela vai querer mexer no computador. Vou tentar. Tá. Então, complementando Traz isso ela aqui. Que a Carla estava falando, infelizmente, né, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a gente tem um conselho de medicina que proíbe o obstetra de dar, não só de fazer o parto domiciliar, como dar apoio para as equipes que fazem parto domiciliar. Em vez de facilitar, eles complicam, né? Então, assim, exatamente querendo, de repente, impedir mesmo que o parto domiciliar aconteça, né? Então, é uma coisa, meio, sabe, assim, desrespeitosa mesmo, né, com as mulheres, né? Eu considero isso, né? Tem mais coisas aqui, mas eu vou ler para ela, né? Quando ela voltar aqui. Então, ela tem uma filhinha linda. Cadê? Olha, que gracinha, oi, Elisa. meu Deus Dá do oi. céu. Dá oi. Ela queria participar, tá vendo? Que bom, seja bem-vinda, Elisa. Tá, então, eu estava falando que em vez de, não, que ao contrário de tudo que você falou que lá fora fazem para facilitar o parto domiciliar, inclusive no Reino Unido, né? Eles estavam, a mulher que tem parto de baixo risco, né? Se ela optar por ir no hospital, ela vai pagar. Se ela estiver em casa, não paga. Entendeu? Então, assim, é incentivo para ter o parto domiciliar. Eu falo isso de cadeira porque eu nasci em casa e parei em casa. Tudo desassistido, mas foi, né? Porque assim, a minha mãe teve 11 filhos, todos em casa, como todo mundo nas épocas antigas, né? Que tinha muitos filhos e era com comadre, com parteira, com vizinha e tudo acontecia favoravelmente bem, né? Então, assim, porque a gente, né, fisiologicamente está preparada para parir, né? Então, tem mais coisa aqui para você, Carla. Sei que a Elisa está querendo aí tua atenção. Ela está mamando. Agora que bom. Atualmente, com a pandemia, doulas e enfermeiras podem acompanhar na maternidade normalmente? Então, tratando do Rio de Janeiro, tem a lei das doulas. Então, em teoria, seria contra a lei estadual não permitir a doula de entrar, tá? Não tem lei para enfermeira obstetra, então vai meio que depender da equipe. Mas, em geral, nos hospitais particulares não está tendo impedimento nenhum de entrar doula, acompanhante, enfermeira obstetra. Estava tendo durante um tempo de fotógrafa, mas já teve uma modificação disso. No SUS, eu acho que não, a doula elas não podem e a enfermeira eu acho que não tem esse hábito. Assim, geralmente o médico do plantão assume e não costuma entrar em enfermeira mesmo, não. Em outros lugares fora do Rio de Janeiro, aí eu não posso falar, porque aí realmente não tem essa lei em todo quanto é lugar, e aí até a lei do acompanhante eles têm tentado desrespeitar em alguns lugares. Infelizmente, né? Então, assim, se não tiver lei de doula no estado, fica a critério do hospital, se ele vai restringir ou não a entrada. Mesmo com a lei, eles tentam burlar, né? Infelizmente, né? Acontece isso. Carla, você falou na questão do momento de ir para o hospital, que depende se a mulher já teve filho, tendo entrado em trabalho de parto anteriormente, no caso da mulher já ter tido um primeiro parto natural, o que muda para o segundo? Você recomendaria ir com mais antecedência para o hospital? Quem está perguntando é a Amanda.
Tá. Então, eu geralmente, com as minhas pacientes, quando ela tem parto normal anterior, o que acontece? Fica uma memória no organismo em relação ao trabalho de parto, e as coisas geralmente fluem com mais rapidez. A mulher, em geral, não valoriza a dor tão precocemente. Então, quando vocês costumam reclamar de dor, é porque já está um trabalho de parto bem avançado, tá? Então, eu costumo ter um critério um pouco mais baixo para sugerir de ir para a maternidade quando a mulher tem parto normal anterior. E eu valorizo muito a história de como foi esse parto. Se já foi um primeiro parto muito rápido, eu vou pedir para ir mais cedo para a maternidade mesmo, para evitar que nasça no caminho, porque não foi um parto planejado para nascer em casa ou no caminho. Se for um parto demorado, ainda assim eu vou pedir para ir mais cedo do que uma mulher que nunca entrou em trabalho de parto, mas sem tantas tensões. Tá? Mas, gente, cada parto é um parto. Então, assim, nada impede que ela tenha tido um primeiro parto super arrastado, o segundo parto seja cuspido, e que ela tenha tido um primeiro parto cuspido e o segundo demore mais, porque às vezes o bebê não está tão bem posicionado, tá? Mas geralmente eu peço para ir mais cedo, sim, quando já tem um trabalho de parto anterior. Ou tenha do parido ou não, tá? Só o fato de entrar em trabalho de parto, chegar a fase ativa, uma dilatação mais avançada, já favorece um segundo parto para aquela mulher. Então, Bianca está perguntando aqui. Carla, boa tarde. Após um parto arrastado, tive um parto instrumental com kiwi. Você poderia falar sobre as principais razões de se realizar um parto instrumental? Precisa estar deitada para utilizar o kiwi? Obrigada. Vamos lá, Bianca. A principal indicação do uso de parto instrumental, né? E aí, no caso, a gente tem duas opções, que é o kiwi ou o fórceps, tá? Apesar de vez em quando sair um boato aí de que fórceps é proibido, não é não, tá, gente? O fórceps, ele às vezes é importante, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Nos hospitais públicos, em geral, não tem kiwi, porque o kiwi, ele é caro e ele é descartável. Então, o fórceps é um instrumento que você compra e fica fazendo a manutenção dele, a esterilização. Então, esse custo é muito menor para os hospitais públicos. Então, acaba que a gente tem essa opção. E, tecnicamente, todo obstetra deveria saber passar um fórceps ou um kiwi, tá? Não existe acompanhar parto normal e não saber passar um desses instrumentos se tiver uma urgência. Qual a indicação de um desses dois? A principal indicação é se a paciente estiver no período expulsivo, tá? Que é quando já está com 10 centímetros, um bebê baixo, e o bebê começar a apresentar um batimento cardíaco não tranquilizador, tá? E aí a gente começa a gente ver que aquele bebê não está com batimento bom e ele tem que nascer da maneira mais rápida possível, tá? Quando ele está quase nascendo, em geral, a maneira mais rápida ainda é a via vaginal, porque a cesárea ela não é imediata. A gente vai ter que pedir sala, vai ter que arrumar a sala, levar a paciente, fazer anestesia. Isso leva uns 20, 30 minutos no hospital rápido, tá? Então, enquanto isso, a gente geralmente vai tentando a via vaginal para que isso aconteça antes da sala de cesárea ficar pronta. Se por acaso falhar, porque tem taxa de falha também, tanto vácuo quanto fórceps, ou se não nascer até a sala de cesárea estar pronta, a gente acaba levando para cesariana mesmo, tá? Se o bebê estiver muito alto ou ainda no meio do trabalho de parto, a gente não tem esse recurso de acelerar e fazer nascer por via vaginal. Acaba que opera e aí tem que esperar esse tempo mesmo. Então, o recurso do kiwi é esse, tá? É aquele bebê que não está com batimento bom e a gente tem que fazer ele nascer mais rápido para dar o suporte para ele aqui fora. Em geral, quando a gente identifica isso precocemente e aplica o vácuo, o fórceps, o bebê nasce bem, tá? Só que aplicar o fórceps é um pouco mais complicado do que o vácuo. Então, por isso que tem muito médico que não pratica, fica anos sem fazer, e aí acaba que perde a mão para aplicar. Uma outra indicação relativa, tá, gente? Mas não, essa aí tem que ser muito bem conversada, tá? É exaustão materna no período expulsivo, tá? Porque às vezes as mães estão muito cansadas, tem aquele trabalho de parto super arrastado, estão exaustas, não tem mais força para nada, já estão desesperadas querendo uma cesárea, porque realmente estão há 24 horas em trabalho de parto.
ou então há 12 horas em trabalho de parto, mas estão há 4 dias em pródromo, sem conseguir dormir. E aí, o vácuo é uma coisa que ajuda a trazer o bebê, junto com a mãe fazendo força. Eu também não consigo fazer isso sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. Então, em alguns casos, bem selecionados, a gente pode usar o vácuo nessa situação. Quando a mulher ainda tem um restinho de força, a gente alinha essa força dela com o vácuo para aquela mulher cansada possa parir em vez de ir para uma cesárea por cansaço. E na pergunta dela aqui, ela falou assim, precisa estar deitada para utilizar o kiwi? Então, lacera menos na posição tradicional. Infelizmente, a gente acaba que passa na posição tradicional mesmo, tá? Porque quando a gente passa o vácuo ou o kiwi, a gente tem que meio que proteger o períneo, porque ele tem mais chance de laceração mais grave. E isso fica mais difícil em outras posições. Então, por enquanto, indicado passar o vácuo é na posição tradicional, que não quer dizer que a mulher esteja deitada, tá? A gente pode botar a cabeceira bem elevada, mas ela tem que estar na mesa ginecológica com as pernas para cima. Ou apoiada na perneira. Deixa eu ver. Então, uma teoria que eu tenho de quem inventou essa moda aí de falar que o fórceps é proibido são as pessoas que não sabem fazer, né? Então, porque, como você falou, a pessoa tem que praticar, né? Tem que ter praticado pode ser uma coisa muito boa se a pessoa souber passar o fórceps direitinho, né? E a maioria não sabe e tem um estigma também, né? Eu acho que tem um estigma muito grande assim na sociedade, né? Que fulano nasceu fórceps, ficou cheio de traumas. Então, né? Tem essa coisa de antigamente, mas eu acho que é uma coisa que, como você falou, né? Sabendo usar, né? Acho que vai ajudar bastante, né? Todo recurso mal utilizado acaba dando um resultado ruim. A Beta Borges e o Mário estão aqui perguntando: quem já lacerou em um parto normal corre o risco de lacerar novamente no segundo parto? Não, assim, porque depois que a mulher já tem um parto anterior, geralmente o períneo fica mais extensível. E aí, se for uma laceração leve, de primeiro grau, geralmente não lacera de novo, tá? Mas a epísio é o oposto. Se a mulher tem uma episiotomia no parto anterior, ela tem mais chance de lacerar no próximo, porque a epísio é feita num lugar arbitrário, então ela não diminui, e geralmente faz uma cicatrização maior, com mais fibrose, então aumenta a chance de lacerar, tá? Mas nos segundos partos, em geral, as mulheres laceram cada vez menos, desde que elas escolham a posição para parir, não tenham puxo dirigido, que são coisas que estão associadas ao aumento do risco de laceração. E até fazer força fora de hora também, né? Então, tem muitas coisas, né? Se ela conseguir, né, fazer uma coisa mais suave, tranquila, aí o risco de laceração diminui muito, né? Uma coisa que vocês não gostam, que é aquele expulsivo demorado, que o bebê vai e volta, que é cansativo. Na verdade, isso é super importante para o períneo ir distendendo e se acostumando com aquela cabeça, e isso vai diminuir a chance de laceração. Quando o bebê vem de uma vez só, geralmente são as partes que laceram mais. Outra pergunta aqui da Mariane. Ela está perguntando: hoje em dia ainda existe alguma indicação para episiotomia? Meu Deus, que pergunta treta. Vamos lá. Vamos lá. O que os estudos falam, tá? Eles têm uns estudos que propõem que a episiotomia poderia ter um efeito preventivo para laceração mais graves, tá? Porque a episio seria uma laceração de segundo grau mais extensa, mas ainda de segundo grau. Mas isso seria a proposta, né? E para alguns casos de sofrimento fetal agudo, em que o períneo esteja segurando o bebê, tá? Essas seriam algumas indicações propostas em estudos científicos. Mas depois fizeram 2 estudos. Um estudo comparando fazer a episiotomia em todo mundo e fazer só em alguns casos selecionados, tá? E aí eles viram que não é para fazer em todo mundo, que é só em alguns casos selecionados, e aí a OMS passou a aceitar 10% de episiotomia
tá? Como aceitável de um médico ter. E agora saiu um estudo mais recente mostrando sobre fazer episiotomia selecionada e não fazer nunca, e não teve diferença, tá? Então, na prática, a gente acaba que não tem uma indicação formal para episiotomia, porque, primeiro, é muito difícil olhar o períneo da mulher e saber, essa mulher vai lacerar grave, ou então, essa mulher não vai lacerar. Não tem como, gente, é muito difícil. Já vi períneo super estendido que parece que vai explodir, e aí o bebê sai e não lacera nada. E períneo que o bebê sai rapidinho, que nem um quiabo, e aí tem uma laceração enorme. Então, essa questão de proteção de laceração de terceiro grau não tem que criar algum critério para a gente poder definir quando que isso vai ser usado, porque simplesmente observação e opinião pessoal do obstetra não é um bom parâmetro. Em relação ao sofrimento fetal, é muito questionável porque, em geral, não é a pele que segura o bebê, sabe, para nascer. É alguma distócia óssea, alguma coisa de ligamento. Então, cortar aquela pele, aquela musculatura daquele bebê, não parece ser o que vai resolver aquele bebê nascer mais rápido. Precisa que o bebê nasça mais rápido? Então, sei lá, passa um vácuo, se tiver indicação, tenta algum outro método, tá? Na prática, eu não faço episiotomia em ninguém. Mesmo em caso de sofrimento fetal, eu uso vácuo, ou às vezes pulso dirigido, que é o que a gente tem, e evito de fazer uma episiotomia e os bebês nascem bem, tá? Sem necessidade. E aplicar o vácuo não precisa de episiotomia, tá? Não tem indicação. O fórceps é meio contraditório. Já tem estudo falando que não precisa, mas o fórceps está associado a mais risco de laceração grave do que o vácuo. Então, tem médico que acaba, quando aplica o fórceps, faz episiotomia, tá? Mas o mais importante de tudo isso é uma decisão de vocês. Vocês têm direito de dizer, não quero episiotomia em hipótese alguma, em nenhum momento eu autorizo episiotomia. Ou então, eu só autorizo episiotomia nos casos tais, tais, tais. E a partir do momento que vocês estabelecem isso, o médico deveria seguir, tá, gente? Porque é o corpo de vocês. Eu também não tenho direito de fazer uma cesariana em vocês, se vocês não quiserem. Então, por que eu vou sair cortando o períneo de vocês se vocês não querem, tá? Então, vocês têm total direito de decidir sobre isso. Eu acho que é legal, Carla, não sei se todo mundo que está aqui sabe, a diferença entre uma laceração mais superficial, né, que é mais pele e tal, e a episiotomia, que é muito mais profunda, né? Sim, Que não sei se todo mundo aqui sabe. Em geral, ela costuma ser de primeiro, no máximo segundo grau. Primeiro grau é só pele, tá? É uma coisa bem superficial, às vezes nem precisa dar ponto, se não estiver sangrando. A de segundo grau, ela já pega muscular, tá? A episiotomia, ela é uma laceração de muscular, mas ela é maior do que as lacerações de segundo grau costumam ser. E quando a laceração de terceiro grau, ela já pega esfíncter, Elisa vai. esfíncter anal, e a de quarto grau faz uma comunicação direta. Parou, deu uma travada aí. Peraí. Deixa eu ver, voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Não sei se travou a internet dela. Aí. Agora que voltou. Voltou? Onde que travou? Eu acho que a minha internet que estava, não sei. Não dá para saber. Então, repete esse finalzinho, esse pedacinho aí sobre a comparação entre a episiotomia e a laceração. A laceração de primeiro grau... Ai, tadinho. É um horário crítico, né, esse, né? Vamos lá. A laceração de primeiro grau, ela geralmente pega só pele, tá? E é bem superficial, geralmente não precisa nem dar ponto se ela não estiver sangrando. A de segundo grau, ela já costuma pegar pele e músculo, tá? E a episiotomia, ela é uma laceração de segundo grau, só que ela é mais extensa, tá? Ela pega uma porção maior do músculo da mulher. E é num lugar pré-determinado. A laceração de terceiro grau, ela pega esfíncter anal, e a de quarto grau, ela faz uma comunicação direta entre a vagina e o reto. Mas, graças a Deus, a incidência de laceração de terceiro e quarto grau é 5%, tá? E a gente sabe que essas lacerações mais graves estão associadas a puxo dirigido, a paciente não ter
escolha de posição. Cristeler, né? Cristeler, parto instrumental, enfim, então são realmente algumas situações mais específicas. Mas ainda assim, né, gente, quando a gente para, a gente sabe que algumas complicações podem acontecer, assim como complicações nas cesáreas também acontecem. O importante, quando que eu falo para os pacientes, eu até hoje nunca tive laceração de 4º grau, eu já tive de 3º. O mais importante é, depois de parir, fazer o diagnóstico, então tem que examinar com cuidado o períneo da mulher e se identificar, corrigir essa laceração e encaminhar essa paciente depois para fisioterapia pélvica, porque aí a gente vai minimizar os riscos dela ter incontinência no futuro por conta dessa laceração. Aqui tem outra pergunta que é relacionada com isso também, né? A Valéria está falando, como prevenir a laceração? Acho que você já respondeu. Já ouvi indicação de massagem com óleos tipo gergelim. No manual da OMS, eles até indicam massagem perineal para prevenção de laceração, tá? Não tem muito estudo, mas eu digo que depende muito do conforto da mulher. Se a mulher se sente à vontade para fazer massagem perineal no final da gestação e durante o trabalho de parto, pode fazer, entendeu? Não vai aumentar as chances de lacerar, não. Mas se a mulher também não estiver confortável, porque acha que a região está sensível, não quiser, também não tem problema, tá? Não é obrigatório fazer. Assim como compressa morna, é uma indicação meio relativa. A OMS diz que compressa morna na hora do período expulsivo, quando a cabeça está quase saindo, diminui a chance de lacerar, mas também se a mulher não estiver bem, não estiver achando que aquilo é melhor, não precisa fazer. Então, aqui sobre óleo de gergelim, só queria falar uma coisa. Tem que ser, é bom que seja um óleo de gergelim cru, tá? Não torrado, tá? Então, é importante isso. E mal não vai fazer, né, Carla? Qualquer óleo que a pessoa usar, fazer massagem, sempre vai ser bom, né? Quer dizer, qualquer não, né? Um óleo bom, né? Vai ser Sim. óleo de coco e tal. Tem várias mas eu gosto mais do gergelim mesmo. A Berta está perguntando aqui de novo, não, continuando esse assunto. Você conhece o Epinol? Sabe se conseguimos encontrar para alugar aqui no Rio? Você não perguntou isso para mim, Berta? Eu tenho. Fala. Gente, eu conheço o Epinol, mas eu não entro muito nesse assunto, não. Porque as fisioterapeutas é que sabem melhor sobre a evidência do Epinol, sabe? Eu só acho que ele tem que ser usado com muito cuidado. Muita orientação, porque assim, eu já vi paciente referir laceração com uso de Epinol. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Se a gente não quer que a mulher lacere no parto, que dirá lacerando fazendo exercício. Então, é algo que tem que ser muito bem orientado, tem que ver risco-benefício. Então, é um assunto que não dá muito para eu entrar. Eu acho que você pode fazer a fisioterapia pélvica com a massagem perineal e pode não precisar do Epinol, tá? Então, acho que uma coisa também que acho que a Carla já respondeu também, mas eu queria reforçar isso assim. Eu acho que assim que ela tinha perguntado do primeiro filho, né, que teve a episiotomia. Você quer abrir o microfone e falar, Beta? Que no primeiro filho teve você sofreu episiotomia ou foi só uma laceração grande? Desculpa, Vadinha, foi uma laceração, não foi episio, não, foi uma laceração. Ah, tá. Então, eu acho que isso é uma coisa que também, como foi um parto assim muito cheio de intervenções, né? Pode ser que agora você, né, tendo um parto super, né, respeitoso e tudo, vai ser diferente, né? Necessariamente não vai passar por aquelas situações lá. Eu acho que assim, para quem passou por um primeiro parto, que teve muita intervenção ou que teve muito trauma, eu acho que vocês têm que usar isso como informação, tá? Mas não pegar essa experiência e carregar para o segundo parto, tá? Porque cada parto é um parto, tá? Então não é porque uma coisa aconteceu no primeiro que vai acontecer no segundo. E você não pode deixar essa história anterior te atrapalhar nesse parto atual. Tipo, os medos de lacerar, o medo de precisar de ocitocina, tem que estar
peito aberto, entendeu? Se você se informou, tem uma doula, tem uma equipe legal, confia, entendeu? E aceita que você vai criar uma nova história a partir de agora. Então, como ficamos poucas pessoas aqui, eu acho legal, assim, se vocês pudessem, uma de cada vez, né? Cada vez que for, porque se abrir todos os microfones ao mesmo tempo, acho que não fica legal, começa a dar aquelas confusões que a gente teve aí no início, que não tem, nem teve a ver com isso. Mas é melhor, se vocês quiserem fazer a pergunta direto para a Carla, assim, abre o microfone e fala, né? Porque eu acho que é legal. Se apresenta também, né? Quem tem aqui de segundo filho? Acho que é a Beta, a Amanda. Quem mais? Tem mais gente de segundo Marina. filho? Ah, Marina de segundo filho também, verdade. Então, vocês querem Faz primeiro de novo, né, Tadinha? Oi, aponta quem vai fazer a primeira pergunta direto, senão todo mundo fala junto e fica meio ruim. Quem que vai querer falar agora? Só queria colocar uma coisa que a Bianca falou. Raramente um parto é igual ao outro. Raramente não, nunca vi um parto igual ao outro. Nunca na minha vida, todos esses anos, eu vi um parto igual ao outro. Cada parto tem a sua característica especial, que é dele mesmo. E necessariamente o primeiro parto pode ser mais demorado e o segundo rápido. Pode ser ao contrário também. Às vezes o primeiro é rápido, muitas das vezes o segundo é rápido também. Mas eu já vi o primeiro filho ser bem rápido e o segundo ser mais demorado. Então, não tem uma lógica, né? Não tem. Não tem. Está aberto para tudo. Alguém quer falar aqui? Levanta o dedo. Quem quer falar? Todo mundo tímido, gente, então escreve. E assim, é por isso que a gente briga tudo por condutas individualizadas, né? Porque se cada mulher consegue ter partos diferentes, como é que eu vou pegar um manual e englobar todas as mulheres naquilo e fazer? Se tá com tantos centímetros, eu coloco ocitocina. Se acontecer isso, você faz isso. Não, tem que pegar as informações e individualizar para cada pessoa. Fala, Júlia. Então, a Júlia quer falar, né? Fala, abre teu microfone, Júlia. Oi, gente. Então, a gente ainda está meio perdido, nós estamos de 24 semanas e a gente não sabe muito bem o que perguntar. Mas, assim, eu queria saber se quando o bebê está com o cordão enrolado no pescoço ou alguma situação assim, é obrigatório fazer a cesariana ou tem como você fazer um parto normal estando com o cordão enrolado ou quando o médico diz que o cordão é curto? Eu queria saber se isso é verdade. Tá, vamos lá. Primeiro, não dá para saber se o cordão é curto ou não, tá? Então, se alguém falou isso, chutou. Não dá no ultrassom para ver isso, não. O cordão enrolado realmente dá para ver, mas temos que levar várias coisas em consideração. O bebê, ele não fica parado. Então, ele se enrola e desenrola. Enrola e desenrola. Então, não é porque ele agora está com uma circular de cordão que quer dizer que daqui a 10 minutos ele já pode ter se mexido e a circular já saiu, tá? Outra coisa, o bebê, ele se enrola todo no cordão. Então, não é só no pescoço. Tem que circular na barriga, na perna, no braço. E aí, as pessoas cismam com a do pescoço em si, por causa da traqueia. Só que os bebês, eles não respiram que nem a gente pela traqueia. A respiração deles é só pelo cordão umbilical. Então, você ter a circular no pescoço, por mais apertada que ela seja, ela não vai impedir a respiração do bebê, porque o fluxo sanguíneo vai continuar correndo por aquele cordão, tá? Então, ter 1, 2, 3, infinitas circulares no cordão, no pescoço. Desde que o batimento cardíaco do bebê esteja bom, é esse o nosso parâmetro para seguir o trabalho de parto. Às vezes o bebê não tem circular, não tem nenhum motivo que a gente encontre e o batimento não tá bom. A gente vai ter que tomar alguma conduta mesmo sem saber a causa daquilo, tá? Então, essa questão do cordão no pescoço, esquece, indicação falsa de cesariana. Faz parte dos mitos, né? Isso. Tem dezenas de mitos aí com relação ao parto, né? Assim, cordão curto, várias circulares até pode atrapalhar, mas é uma coisa que você vai descobrir durante o trabalho de parto com a monitorização, ou é um bebê que não vai descer, entendeu? Então, tudo tem que dar uma chance. Quem mais vai perguntar? Meu filho nasceu lindão com 3 circulares no pescoço. Quem falou isso? Beta. 3 circulares, né? Tem outra que a Bianca falou que nasceu com um nó verdadeiro. De tanto que
ele se mexe lá, acaba dando nó, né? Então, Já tive nó verdadeiro também. Com circular nó verdadeiro, o bebê não predicardizou nenhuma vez no trabalho de parto. Nenhuma. Então, assim, o nó verdadeiro, geralmente ele corre. Então, não impede o fluxo do bebê também. E mais? Bom, tudo bem, gente? Tem mais perguntas? Então, eu queria perguntar para a Carla qual, assim, o que está acontecendo assim com relação ao parto agora durante a epidemia? O que você percebeu de tão diferente do antes? Claro, né, com os cuidados assim que estão tendo, mas medos, coisas desse tipo. Você acha que de repente a mulher pariu mais rápido porque estava com medo de ficar lá muito tempo na maternidade ou coisas desse tipo assim? Curiosidades. Não, o que eu vi é que as pacientes têm pedido pensar em tratar mais em enfermeira obstetra para tentar evitar de internar precoce e ficar menos tempo no hospital. As pacientes estão realmente inseguras de ficar mais tempo no hospital. Eu já vi pessoas cogitando parto domiciliar por medo de ficar no hospital. E aí isso é uma coisa que eu meio que questiono, porque não deve ser isso que deve motivar uma pessoa a querer ter um parto domiciliar. Não. O parto domiciliar está muito acima disso de estar com medo do Covid ou não. A gente está tendo que usar mais equipamento, né? E aí muda muito se a paciente tiver realmente o Covid ativo na hora do trabalho de parto. Aí a equipe é ultra paramentada, não pode nascer na banheira. Antes do bebê fazer a hora de ouro, a gente tem que higienizar o peito da mãe. Então aí é que realmente faz mais diferença. Mas eu acho que as mulheres agora está começando a dar uma melhorada, né? Mas no começo estava todo mundo muito nervoso com toda essa situação. Não que o Covid tenha acabado, mas eu acho que as pessoas estavam mais em pânico no começo. Estão sabendo mais lidar, talvez um pouquinho mais, né? Usando a máscara, lavando mais a mão, sabendo os cuidados que têm que ser feitos, né? E, assim, com relação a essa situação, né, de repente a pessoa optar pelo parto domiciliar por causa do Covid, ou mesmo por conta de outras questões, tipo financeira ou coisas desse tipo, nunca é muito legal, né? O parto domiciliar tem que ser uma coisa de dentro, né, do coração mesmo, né? De opção, né? De ela ter essa opção, de ela achar que é o melhor para ela e tal, e ela se sentir segura, né? O melhor lugar para ela parir é onde ela se sente mais segura, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta, Fadinha, para Carla. Assim, eu também não cheguei nem na 20ª semana ainda, e ainda estou nesse burburinho de pesquisar, de saber e tudo. Quem são as pessoas que a gente tem que conversar além da obstetra, né? Anestesista, pediatra, quem que vai estar na sala de parto? Quem é a equipe que a gente tem que saber, assim, ou conhecer ou não conhecer? Boa pergunta para conhecer, né? Vamos lá, quem está na sala de parto é sempre o seu obstetra, que te acompanha, um outro obstetra auxiliar, né, por caso de ter uma urgência, passar um vácuo, uma distócia de ombro, tem que ter sempre um obstetra auxiliar para ajudar, um pediatra, tá? E o anestesista, ele não necessariamente vai estar na sala de parto, mas ele tem que estar na maternidade, tem que ter um anestesista de plantão ou um anestesista da equipe, aí cada equipe gere da sua maneira. Para caso tenha uma urgência e ele precise ser acionado. Tá? Então, na prática, quem você acaba vendo sempre é o auxiliar e a pediatra. E, assim, conhecer obrigatoriamente, também nada é obrigado, né? Mas eu acho que, assim, se você tiver dúvidas, se você quiser conhecer melhor e aquela equipe já tem uma lista de pediatras, talvez você possa conversar com algum dos pediatras dele. O que a gente faz, né? Porque a minha equipe tem esse hábito de fazer as rodas. Então, todo mês a gente faz um encontro com todas as nossas gestantes e sempre participa. Os auxiliares e um pediatra. E aí, acaba que no momento do parto, você meio que já conheceu todo mundo que pode estar lá, menos o anestesista, que na verdade a gente espera que vocês não conheçam. Mas, se precisar, ele vai estar lá. Mas, então, a equipe você fica conhecendo. Eu acho que as mulheres se sentem mais seguras quando elas encontram rostos conhecidos na hora do parto.
Com certeza. Mas aí é porque eu tenho uma experiência traumática de anestesista. Aí, quem define o anestesista é o obstetra. Ou eu posso falar, não, eu quero plantonista, sei lá. Tipo, eu não quero ser o anestesista. Então, geralmente, se for equipe particular, a gente costuma ter os nossos anestesistas que trabalham com a gente, tá? Que a gente já conhece, já confia, gosta, sabe que faz anestesia bem. Então, a gente já tem os nossos anestesistas. Quando é hospital público, aí é o anestesista do plantão que fica lá. Agora, se você quiser conversar com a sua equipe sobre escolher anestesista, alguma coisa assim, aí tem que ser uma coisa muito sua com o seu obstetra, tá? Não sei como é que foi a outra situação. Pode colocar no plano de parto também, né? De repente, assim, o que tipo de... Sei lá, assim, não quer saber que ele está presente e se ele tiver que atuar, de repente ele ser mais bem respeitoso, né? E não ficar, né, se oferecendo, entrando na sala, você está com dor, né? Essa coisa assim, porque né? foi exatamente isso. Ele entrava toda hora e falava, pega anestesia, vai ficar sofrendo. Eu falei, cara, não, agora não. Eu moro, eu falei, ai, encheu o saco, faz essa anestesia logo. Mas isso foi no plantão ou foi com a equipe? Equipe. Então, conversa com a tua equipe, porque assim, não é para o anestesista ficar entrando, gente. O anestesista tem que ficar lá fora e ser acionado só se assim, tá com acesso difícil, preciso que pegue o acesso. Nesses casos, o meu anestesista entra e nem se apresenta como anestesista. Ele só fala, sou o Dr. Bruno, vim pegar o seu acesso. Acabou, entendeu? E questionar se você vai tomar analgesia ou não, isso é uma coisa que tem que partir de você, tá? Porque não tem nenhuma indicação obstétrica que mostre benefício à mulher fazer analgesia. A única indicação da analgesia é dor da paciente. Então, não cabe a mim, como obstetra, ao seu acompanhante, ou à sua doula, ou qualquer pessoa da equipe, ficar te oferecendo analgesia, tá? Porque, a não ser que você tenha colocado no seu plano de parto, me ofereçam analgesia assim que possível. Se você não quer, você vai pedir quando você quiser, entendeu? Uhum. E doído, quem tem que avaliar isso é você, não é a gente, tá? Já vi mulheres, que o trabalho de parto tá lá há horas, gente, essa mulher é uma guerreira, como é que ela tá aguentando? E a mulher não pede analgesia. E não sou eu que vou chegar lá e falar, olha, seu parto tá muito longo, você merece uma analgesia. Não, vou ficar quietinha na minha e se ela pedir, aí eu converso com ela, entendeu? E eu com minhas pacientes, assim, se você pedir analgesia, o quanto que eu vou te convencer a não tomar analgesia? Para ainda tentar determinar um limite com cada paciente, do quanto que é importante para ela tentar um parto sem analgesia e o que ela não faz questão, que ela realmente, assim, se eu pedir e tiver mais evoluído, então não precisa ficar me convencendo muito, não. Pode fazer. Porque vocês que ditam o que vocês estão precisando. Então, assim, qualquer coisa, se você tiver com a mesma equipe, conversa com a equipe e fala, não quero que o anestesista entre, exceto se eu solicitar ou se que foi imprescindível e ninguém tem que me oferecer analgesia. Você que tem isso. Tem uma outra pergunta aqui da Valéria também. Você acha que a falta de mobilidade de sol que pode ter caracterizado uma gestação durante a quarentena pode ter reflexo negativo no parto? O que a gente está passando agora, né? A falta de mobilidade, de sol. Então, eu tenho um pedido para as minhas gestantes para fazer exercício em casa, para realmente não ficar sedentária. Tipo, contrata um personal, tá tendo um monte de aula online, yoga para gestante. Aqui, ó. Terapia pélvica à distância, personal de gestante dando aula. Então, assim, isso não é desculpa para ficar sedentária, tá? Põe a máscara e sobe a escada do prédio, que é um lugar que é mais tranquilo. Eu não vou mandar você correr na lagoa ou ir para uma academia, mas, assim, também não precisa ficar sem fazer nada. Então, eu acho que nesse ponto, se a mulher consegue uma bola de pilates, qualquer coisa que ela possa fazer alguma atividade, mas tem que ser com orientação, né? Porque os exercícios de gestante são diferentes, vocês têm uma predisposição maior para lesões. Em relação ao sol, realmente, se não bate sol, tá ficando mais complicado. Mas agora, tipo, com esse negócio do uso de máscara, se for um local super aberto, à distância, você de máscara, acho que dá para pegar um sol. E o que eu costumo fazer é ver nível de vitamina D. Se tiver muito baixo e eu achar que essa
baixa de sol possa estar implicando em alguma coisa, eu faço a reposição da vitamina D, que é a principal vitamina que está associada a ganhar sol ou não. Carla, você falou, a Mariane está perguntando aqui, você falou em exaustão materna, isso pode acabar levando a uma cesárea? Tá, eu só queria voltar uma coisa, gente, que sedentarismo não significa que você não possa parir, tá? E que ser uma mulher super atleta não significa que vai parir também. Tem coisas que estão além da nossa capacidade. Então, tem mulheres sedentárias que não fazem nada, independente do motivo. De novo, não sei o quê. E chega na hora e tem um parto ótimo, tá? E tem paciente que faz exercício todo dia, super ativa e a coisa não evolui, tá? Então, a gente busca sugerir coisas que vão deixar mais saudável, que vão facilitar, mas na prática mesmo a gente vai descobrir na hora como que vai ser o andamento. Agora eu esqueci outra pergunta, Fadinha. Se a exaustão materna pode acabar levando a uma cesárea? Pode. Assim, principalmente se você não tiver uma equipe que vá te sugerir outras opções, que vá tentar te dar apoio mesmo diante da exaustão, tá? Porque o que a gente acaba, infelizmente, vendo muito é aquela equipe que diz que vai acompanhar o parto normal, mas que na primeiro titubear da mulher, não faz isso, filha. No primeiro titubear da mulher, tipo, eu não quero mais. Opa, vamos lá, a sala já até tá pronta, entendeu? E aí, o que eles vão falar? Eu não indiquei cesárea, eu não estimulei a cesárea, não. Você que pediu. Então, é muito importante ter alguém que esteja apoiando, que tenha comprado o sonho de vocês, porque vocês vão se questionar várias vezes se vocês dão conta, se é isso mesmo que vocês querem. É normal a gente ficar com medo e começar a repensar se é isso que a gente quer. Dói? Então, pedir cesárea acontece. Então, é muito importante que o acompanhante esteja lá para lembrar vocês de o que vocês estavam se propondo antes disso. Uma doula para dar suporte. A equipe está te apoiando e te falando, não, olha, não foi isso que você queria. Está com muita dor, está muito cansada, quer tentar fazer alguma coisa para descansar? Quer tentar deitar? Quer tentar buscar outra posição? Às vezes a paciente quer analgesia. Ok, faz uma analgesia, às vezes ela descansa, volta outra mulher, entendeu? Mas em casos... assim, em casos extremos, ainda assim, tentou de tudo. O paciente já fez várias analgesias, não consegue mais descansar, porque chega mais para o final, a dor que incomoda mais não é nem a dor da contração, é a dor óssea, e essa analgesia não tem muito efeito. Então, o paciente não consegue dormir, não consegue descansar. Tentou o vácuo, o bebê não nasceu, a paciente está exarida, ou então o bebê está muito alto para vácuo. Eu acho que a gente também tem que saber respeitar quando aquela mulher desiste. Tá? E não tem problema em, às vezes, a gente desistir. A gente tem os nossos limites e a gente tem que saber conhecê-los, tá? Então, só acho que isso não pode ser a primeira opção e aceitar de cara. A gente tem que realmente ajudar a mulher ao máximo possível para ela construir aquilo e ter certeza daquilo que ela está querendo. Que ela não está pedindo só por desespero. Que ela realmente esgotou as possibilidades dela e ela tomou uma decisão consciente de que a cesárea naquele momento é a melhor opção que ela tem, tá? E os riscos da cirurgia, isso ela já vai ter conversado durante o parto normal. Então, ela não vai tomar uma decisão inconsciente, da boca para fora. Bom, Valéria reforçou aqui que ela está fazendo aula de yoga aqui, com a aula maravilhosa da Fadinha, obrigada. E isso. Então, eu queria, antes da gente terminar, que a gente tem agora pouco tempo, quem gosta de bater foto, podia aqui botarem todos os seus rostinhos aí, né? Pra gente bater uma foto assim legal aqui. Pra gente. Isso, abra as suas câmeras aí, por favor. Se quiserem, né? Claro. E aí a gente pode, porque assim, não sei se vocês querem também. Vamos bater a foto antes que a gente, né? Que alguém saia, né? Porque depois está gravando, a gente vai botar no YouTube, né? Mas assim mesmo a gente já fica com uma fotinha reservada aí, né? Mas a gente pode tentar ir encerrando um pouquinho, né? Daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Quem vai bater a foto? Quem pode bater a foto?
Eu tirei uma, mas não ficou muito boa, não. Então eu acho que eu vou tirar, então. Peraí, Tenta aí, deixa eu ver. Fadinha. Eu vou tentar aqui. Sorriam. Vamos ver se eu acerto, né? Assim, de fazer bonitinho aqui. Peraí, acho que eu tenho que ficar mais embaixo. Aqui. Eu não tenho muita prática de tirar foto aqui, não. Tirar mais de uma, porque... Pronto. Então, aí alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Carla? Para a gente ir encerrando daqui um pouquinho, porque eu não sei quanto tempo de gravação que tem esse negócio aqui. Então, assim, a gente já gravou aqueles debates do filme, né, do Paraíso, Proibido Nascer no Paraíso, a gente gravou, mas teve um dia que tinha mais de 2 horas. Eu não sei, aí estourou lá nosso limite, mas é melhor a gente não... Né? Então, alguém falou que é a Fernanda, né? Que bom, eu cheguei super atrasada, vou conseguir assistir. Beleza, tomara que sim. Ainda bem que você não estava no começo aqui, foi muito cômico o começo aqui. Então... Mas tomara que já tenham tirado lá do YouTube, né? Porque o começo foi bem cômico. Porque ficava voltando o som, tá? Ficou gravado, o som ficou bem esquisito. Bom, alguém tem mais alguma pergunta a falar? Alguma coisa para falar direto aqui para a Carla? Aproveitar a presença dela. Eu quero tirar uma foto com a Carla grandona aqui, peraí. Peraí. Pena que eu não tirei a foto com a Elisa aqui, né? Falou nela, voltou. Olha para cá, Carla. Vem cá, tira foto. Que bom, que bom. Foto criança gosta, né? Tira foto aqui com a mamãe. Só que não, eu vou ter que tirar em 2 vezes para aparecer todo mundo. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui. De novo. Sorri, Elisa. Elisa, olha aqui, ó. Sorri, você está no Instituto Aurora? Se não ficar legal, gente, vocês briguem comigo depois. Vamos ver se tem mais. Acho que tem mais uma aqui. Elisa. Tá. Bravo, pronto. tá bravo. Depois pode ser que fique boa, não sei. Então, eu queria agradecer muito mesmo, muito demais mesmo a Carla, né? Acho que a disposição dela está aqui com a gente. Ela tem muito conhecimento, muita prática, muita experiência, né, para passar, né? E a gente, claro, que não esgota tudo nesse momento aqui, né? A ideia era ter 1h30, mas tinham botado lá na nossa divulgação 2 horas, mas assim, 1h30 acho que, né, tá de bom tamanho, assim. E a gente a Carla volta, viu, gente? Outras vezes, né? Então, assim, a gente combina depois. E, Carla, você quer falar do teu... como é que elas te acham? Como é que eles podem te achar também, assim? Sim, gente, queria agradecer muito o convite da Fadinha, por vocês terem passado esse fim de tarde aí com a gente. Que vocês tenham uma ótima hora, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem entrar em contato, podem entrar no meu Instagram, dracarla.go, e mandar mensagem que eu respondo. Lógico que assim, não tem como eu fazer consulta, mas dúvidas gerais sobre gestação parto eu posso tirar, tá? Fala assim, eu estava lá naquela live lá, né? Isso. Da ocitocina em rede, e aí pronto, abre portas, né? É a senha. Exatamente. Essa é a senha. Tá, eu queria agradecer demais, Carla. Você acho que esclareceu muita coisa, né? Sempre acrescenta muito, né? Eu que assisto muitas palestras de muitos obstetras, de muita gente durante anos, ainda sempre, cada vez, tem uma coisa para aprender. Então, assim, do mesmo palestrante, a pessoa fala assim, gente, eu não vou, já vi palestra dela. Mas não é a mesma coisa, gente. Nunca é a mesma coisa. As perguntas são outras, né? Então, assim, sempre acrescenta. Acho que é super, super legal. E dá um beijo grande aí na Elisa, teu marido que está te dando suporte aí. No Dia dos Pais eu vi a tua
a tua mensagem do Dia dos Pais para ele, né? Que ele que dá É, esse suporte aí nessas horas, né? Com criança, a hora que ela vai para exato. parto, né? E tudo. Então, foi legal, assim, é bom, né? Que a gente sabe que você tem criança pequena e tem que estar junto, né? E isso é muito legal, né? E te dar os parabéns porque você conseguir falar e raciocinar com ela te puxando para lá e para cá, assim, eu não conseguiria, não sei, eu acho que não. Então, Tem que acostumar. acostuma, né? Sim. Então, gente, então, muito obrigada, Carla. Obrigada a todos que estiveram Obrigada, aqui, tá? gente. Que vieram. Tá? E vejam depois lá no YouTube, tá? Tomara que a gente consiga colocar lá, né? E das próximas vezes acho que a gente consegue transferir. O próximo sábado vai ser sobre puerpério, tá? Aí fiquem ligados, porque acho que é bem legal o assunto, tá? Bem importante, né? Tá bom? Então, um beijo grande em todo mundo. Obrigada. Desculpe as falhas. Beijo. Acho que faz Tchau. parte. Tchau. Boa Tchau. noite para vocês. Bom domingo. Bom domingo. Tudo de bom para vocês. Bárbara! Valéria! Que bom vocês aqui, gente. Mariane! Que legal, Júlia. E Vanessa eu não conheço ainda, estou conhecendo agora. Que bom. Beijo grande para vocês.